Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença do Célio e da Gal, de nossa igreja, que tem exercido um ministério bem especial nestes dias. Eu vou convidar aqui a ambos a entrarem e participar. Já os convidei agora. Só basta esperarmos um pouco mais para que eles possam entrar. E pronto, estão aí. Fica mais juntinho, Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Eu, como sempre eu digo, o debate-papo é essa proposta de uma conversa entre amigos, sempre de assuntos relevantes, mas se falando de uma forma edificante. A ênfase está mais no papo do que no debate. Tem gente que fica debatendo demais, né? Aí bate mais que qualquer outra coisa. Então, o nosso objetivo é edificar as vidas e tudo. Como eu estava falando, vocês são membros de nossa igreja e recentemente com essa questão da pandemia e, consequentemente, o isolamento social, nós que estávamos iniciando o trabalho, que seria o trabalho com pessoas, nos pequenos grupos, né? Tivemos um problema porque o isolamento literalmente isolou todo mundo, dificultou. Mas eu digo que em todas essas coisas surgem nas dificuldades oportunidades, nas adversidades oportunidades. E assim descobrimos um novo filão, um novo ministério que vocês dois estão exercendo, gravando tanto a leitura bíblica quanto a leitura de certos textos devocionais que temos utilizados nos grupos, né? Nos grupos de ativação em todas as áreas para a edificação das pessoas. Como foi essa experiência de vocês dois para descobrir esse momento, essa experiência nova, né? Com gravação de textos bíblicos, de estudos bíblicos, de devocionais? Bom, Não, você. vou contar, então, o que aconteceu comigo. No início do ano, com a obra na igreja, nesse momento novo para nós, né? Eu tinha uma sensação de desejo de querer participar mais. Que bom! E às vezes eu ia ao culto e eu ficava me perguntando, o que eu posso fazer? Qual a parte do corpo serei aqui? Né? Então, fiquei com aquela interrogação e veio a pandemia e parou tudo. Aí, durante a pandemia, eu comecei a ter sonhos. É mesmo? Eu raramente tenho sonhos, né? E quando tenho, eu esqueço. Mas veio sonhos repetidos que eu recitava os capítulos da Bíblia. Que coisa! E eu ficava pensando, como eu sei isso? Isso no sonho, né? No sonho, eu recitava e, ao mesmo tempo, pensava, como estou conseguindo recitar um capítulo inteiro, 2, 3 capítulos, se eu mal consigo decorar versículos? Eu entendo bem, sempre não fui muito ruim para decorar, né? Eu sou mais assim, entender o fato, eu guardo, mas decorar, eu esqueço. Há aqueles versículos de tanta gente ouvir e pronunciar, a gente vai guardando. Mas um capítulo, 2, 3 inteiros, eu não entendia. E tive esses sonhos repetidamente. Até que o último sonho, eu lia
e via uma tela com a Bíblia aberta. Que legal! Aí eu contei para Gal, olha, eu tive um sonho. Aí que eu não tinha contado a ela. Aí com esse último sonho, eu contei para Gal, olha, tô tendo um sonho assim, assim, e eu tenho um sonho, assim, desculpa te interromper. Eu tenho um sonho assim, que eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia está na minha frente, eu fico falando os versículos. Aí, dessa vez, tem uma tela branca. Na verdade, a primeira vez que ele sonhou foi antes da pandemia, viu? E antes da pandemia, ele chegou a falar com o Edilson. Edilson, se precisar de uma ajuda aí no som, quiser me passar alguma coisa, você esqueceu desse fato. Esqueci desse fato. Porque ele tinha o desejo de ajudar em alguma coisa, fazer algo, né, na igreja, para o Senhor. E aí veio esse primeiro sonho, depois vieram os outros sonhos repetidos, e veio esse sonho da tela branca. E aí ele me contou. Eu falei, se prepara que está vindo o trabalho de Deus. Deus vai te chamar para trabalhar. Aí ele, será? Ficou assim. E até eu mesma fiquei questionando, pastor, o que será que Deus pode pedir com isso? Como será? Né? E agora, que a gente está na pandemia, no meio do nada, como é que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? A gente fica a gente coloca muito Deus numa caixinha, né? A gente limita. E aí Deus tira a gente da caixinha. O que acontece aí? Glória a Deus. Aí veio depois a Gal vai contar como ela foi chamada. Aí veio essa proposta, e depois que nós já estávamos fazendo o estudo, né, que praticamente o estudo eu abria um slide em branco com um estudo e projetava na imagem ali para as pessoas ouvirem e ir acompanhando, lendo também, se quisesse. Aí, depois de um mês, uns 15 dias, aí eu cheguei para Gal. Gal, você lembra daquele sonho que eu tive? Sim. Olha o sonho aí. Olha o trabalho que a gente está executando. O Senhor já entregou para a gente. Realizado. Amém. E para mim foi muito gratificante, porque eu estava com desejo de atuar mais, né? E sair da inércia, fazer mais alguma coisa. E eu não pensava que seria no meio de uma pandemia, em casa, né? No meio da academia, onde, teoricamente, nós íamos estar com os pés e mãos atados, mas foi justamente nesse momento, no sobrenatural do Senhor, que Ele atuou e criou esse espaço para a gente. E o engraçado é que todo o material para fazer a narração, a gente tinha. Nós tínhamos um microfone, uma interface, nós tínhamos um programa de áudio. Então, foi basicamente receber o convite num dia e começar a gravar no dia seguinte. Já tem a estrutura, a gente já tinha. Ele comprou esse microfone há um tempo atrás, já tinha instalado o programa, a gente já tinha feito, mas assim, a gente não tem ideia, né? É como eu falei para ele, às vezes a gente compra alguma coisa, a gente acha que é para gente. E Deus já tem uma finalidade com aquilo, né? Às vezes até uma coisa de casa mesmo. Você compra um conjunto de copos e aparece uma pessoa precisando de copos. Mas você teve aquele desejo de comprar, mas não foi para você usar. Foi para o Senhor usar a tua vida para abençoar outras vidas. E a gente já tinha praticamente essa estrutura toda pronta. Sabe? E foi, assim, muito bênção, porque a gente fica imaginando, Senhor, como a gente estaria fazendo, trabalhando, né? E engraçado, pastor, que pouco antes também de me aposentar, sair, que ele se aposentou já tem 1 ano, poucos meses, pouco antes de eu sair, eu ouvia de muitos irmãos, muitas pessoas, até na igreja mesmo, assim, que bom, agora vocês vão poder trabalhar para o Senhor. Até a pastora Luiziana já falou isso para a gente, a Beth, enfim, outros irmãos que não são da igreja, são de outras igrejas. E eu falava assim, que bom. Mas eu ficava pensando assim, como o Senhor vai usar nós dois juntos? Como a gente vai trabalhar? O que a gente vai poder fazer? Porque a gente quer pensar em alguma coisa, né? Mas o Senhor, Ele é um Deus criativo e é um Deus que vai além
E o Senhor começou... o Senhor foi além daquilo que a gente possa imaginar, né? E eu acho que ele está só treinando a gente, hein, pastor? É lógico, é lógico. Ainda vem muita coisa. A gente sempre será surpreendido por Deus. Vocês já tinham tido a experiência, por exemplo, de ajudar o ministério do Somos Um, que é o ministério de casais da nossa igreja, louvor, né, ajudando na música. Até mesmo nesse período, vocês gravaram louvores, né? Célio mostrou os dotes de músico aí, tocando baixo e outros instrumentos mais, né? Então, tudo isso já é bênção, mas realmente foi algo, assim, estava num projeto, isso é que é o interessante. Num projeto de Deus. Há pessoas que elas estão dizendo, como o Célio disse, eu quero ajudar e tudo mais. Se você dispõe o desejo de ajudar, logo, logo Deus vai te usar. É verdade. Sim. A gente precisa dispor o coração, né? E aí o Exatamente. Senhor, né? Porque aí o querer e o realizar, ele até coloca em nós o querer. Quando tem uma frase que as pessoas dizem, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando nasce um cristão, tem que nascer um ministério, porque o cristão é um servo, aquele que serve, o ministério é o serviço. Né? Então, a gente tem que seguir no exemplo de Jesus, que servia, né? Então, quando nasce um cristão, tem que nascer um ministério. Aí a pessoa pensa que o ministério vai ser uma coisa muito grande. Mas eu não faço nada. Se a gente comer e beber para a glória de Deus, já está muito bom. Mas assim, não é? Porque a palavra diz, quer comais, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente pode ter o nosso ministério no trabalho, da forma que a gente trabalha. O primeiro ministério que eu acho que nasce junto com o cristão, a oração. A gente tem que estar disposto a orar pelas pessoas, orar pelos conhecidos, pelos amigos, é um ministério. Então, assim, a gente vai dispondo, vai nascer o ministério, a gente vai dispondo o coração, colocando diante de Deus, e Deus vai falando e vai mostrando, Ele que vai direcionar. Né? Claro. Essa questão da música também foi bem interessante, né? Fala você, que a Rosane chamou. Até eu tive uma experiência em dezembro, porque eu me aposentei, quando eu estava trabalhando, eu não tinha, assim, tinha dias que eu não conseguia tempo de dedicar a palavra. Então, eu me aposentei no meio do ano passado e comecei a ter uma rotina, criar um hábito. Né? Ter um momento para ler a palavra e orar, meditar, fazer o devocional diário. Aí eu comecei a aprender a ver alguns louvores para tocar, ir tocando em casa, sozinho. Eu ficava às tardes sozinho aqui, então eu tirava um tempo e começava a tocar. Aí teve um dia, foi em dezembro, que eu comecei a tocar, e eu gostei, porque normalmente eu não gosto do que eu estou tocando. Aí eu acho sempre que tem que melhorar alguma coisa, não está legal. Mas aí comecei a gostar, poxa, mas isso aqui está tão bom. Será que o senhor está gostando? Eu pensei. E eu senti um sussurro no meu ouvido esquerdo. Está gostando. Glória a Deus. Eu levei um susto. Olha, amém. Foi tremendo. Então, foi uma experiência assim, extraordinária. E na pandemia, a Rosane Paiva... Eu cheguei em casa, só um minuto, o Sérgio estava aleluiado, hein? Com essa experiência da voz do Senhor, né? Ele falou para mim, o Senhor disse que está gostando.
Podia ter a voz, né? Com aquela voz que ele... Foi um sussurro, mas impressionante. Que eu olhei para o lado, mas... Cadê a voz? Cadê essa pessoa que sussurrou? Eu senti quando a pessoa sussurra, a gente sente aquele ventinho, né? Aquele vento do sussurro. Foi uma coisa assim, como se nem uma pessoa estivesse ali sussurrando aqui. Aleluia. Né? Aí, na pandemia, a Rosane Paiva solicitou a Gal que desse uma palavra para o culto do almoço. Sim. E se eu pudesse acompanhar um louvor. Aí, tudo bem, começamos a fazer, mas normalmente, os primeiros vídeos que fizemos, ela aparecia tocando, eu não aparecia. Só aparecia o som do violão. Aí Foi que a Rosane chamou, né? Aí a Rosane, poxa, se o Célio está aí te acompanhando, por que ele não aparece também nos vídeos? Aí nós começamos a fazer os vídeos juntos. Aí começou com o culto do almoço. Aí depois, não sei se foi a Ingrid ou a pastora Luziana que pediu, né? Aí eu não tenho certeza. Aí a gente começou a enviar também. Acho que a gente mandou uma mensagem, a gente mandou uma meditação do culto das mulheres de terça-feira. A pastora sempre pede para mandar, né? Uma mensagem. Foi algo no culto de terça, se não me engano. Logo no início. Aí o Célio também estava fazendo um fundo musical e a pastora falou, mas tem que botar uma música, toca aqui, manda pra gente e tal. Aí eu falei, olha, Célio, Deus já está te chamando para trabalhar, vamos embora, segundo convite. Aí a gente começou a gravar os louvores juntos e assim, pastor, tem sido tão abençoado que... E a gente teve uns percalços também no meio disso, né? Uma batalha também. Tivemos batalhas, né? Mas assim, tem sido tem sido uma bênção. A ponto assim tem uma irmã amiga minha de um outro ministério lá de Madureira que me perguntou assim, Gal, eu posso pegar o vídeo de vocês, que eu vou fazer um aconselhamento de casal, eu posso pegar um vídeo de vocês e mostrar para eles como que Deus quer que o casal trabalhe junto, como é um trabalho de casal. Eu falei, sim. Ela, porque assim, é muito gratificante olhar vocês trabalhando. Então, assim, a gente não tem noção, pastor, de como o trabalho alcança as pessoas, né? Sim. A gente não tem noção. Vai além do que as nossas expectativas, imaginação. Vai além. Imagina, você faz um louvor para adoração ao Senhor, para um culto ao Senhor, e o Senhor vai usar aquilo também com uma finalidade diferente. Para um aconselhamento de casal. Olha só que tremendo. Então, assim, definitivamente o Senhor, ele faz os caminhos do Senhor, não são os nossos caminhos, né? A gente é muito limitado. Claro. Limitado. E não sei, acho que foi uma ministração sua, que dizia que o Senhor não quer uma voz aprimorada, nem um músico excelente, mas o principal para eles é ser uma adoração, vir do coração, né? E isso acho que é o principal, a gente fazer o trabalho que venha do coração para adorar o Senhor, né? Que tudo mais Ele fará. E teve até um louvor que nós gravamos, foi Jó, louvor de Jó. Foi um louvor difícil. Ela não estava com a voz boa, ela teve uma alergia, né, devido a esse vídeo. Me lembro. Lembra? Tive uma alergia muito forte, eu estava com falta de ar bem braba mesmo. Estava difícil. E aí a gente foi gravar esse louvor. Ela se emocionou durante o louvor, chegou a embargar a voz um pouco, e a gente terminou, eu também errei algumas partes. Aí nós falamos, olha... tinha que ser Jó, né? Tribulação é com Jó mesmo.
Aí Mas nós... os dois falaram, ficou não muito ficou- bom. não Mas ficou. eu acabei eu terminei de louvar, eu caí em pranto, assim, eu senti tanto a presença de Deus, sabe? Eu Sim. falei, como o Senhor, né? Como o Senhor foi adorado aqui. Amém. Mas assim, tecnicamente Não não foi. estava bom. E foi fantástico que a gente tentou gravar de novo, não conseguimos. Não, ficamos tivemos sem chance, voz dela. E esse louvor foi, eu acho que foi que o pessoal mais gostou. E a gente mandou para a Ingrid, para o louvor das mulheres, a gente mandou para o culto do almoço, o Paulo Sérgio usou no grupo de casais, fez uma edição, colocou com ele com outros instrumentos, porque o Paulo é uma sumidade, né? Ele toca um monte de instrumento, colocou lá. E aí ficou muito bom. E assim, a gente teve um retorno disso, assim, das pessoas dizendo que como foram abençoadas com esse louvor. Amém. Amém. Então, assim, óbvio que a gente pode aprimorar, estudar, ter técnica, melhorar, né? Lógico. Sempre vai ser, né, um trabalho mais, né, mais limpo, melhor. Tudo que a gente puder fazer de melhor para o Senhor não é perda de tempo. Lógico. Nenhum de nós é profissional, não são locutores profissionais, cantores profissionais, músicos profissionais. Tudo que fazemos, fazemos de coração, fazemos de amor, né, com dedicação. Mas isso não quer dizer que não possamos aprimorar, melhorar, né? Fazer tudo o melhor possível, né? O que vem às nossas mãos, façamos e façamos bem feito. Então, isso é muito importante. É interessante que, por exemplo, nossa igreja, assim como diversas igrejas, tem colocado o propósito de leitura diária da Bíblia, tem colocado o propósito de um ano, pelo menos, ler a Bíblia toda, a igreja inteira lendo a Bíblia. Mas há pessoas que têm suas dificuldades, há pessoas que têm dificuldades, inclusive, visuais, dificuldades quanto a tempo, ou mesmo quanto a capacidade de leitura. Há pessoas que, infelizmente, não foram alfabetizadas ou mal alfabetizadas, têm dificuldade de ler. E aí surgiu essa ideia maravilhosa de lermos a palavra. Eu me lembro até que todo mundo falou, qual que nós vamos usar, né? Qual que nós vamos usar? Que versão vamos usar? A que nós usamos é Revista e Atualizada, usamos na igreja de forma normal, mas tem tantas versões, a corrigida, a Bíblia na linguagem de hoje, tem a versão da nova versão internacional. E aí, quando me perguntaram, diz, vamos usar a King James, a nova King James, a versão da nova King James, porque a King James tem uma história fenomenal, desde o seu surgimento e depois do rei James ordenar que ela fosse finalmente editada, uma Bíblia que está ligada a martírio, uma Bíblia que está ligada a tanta entrega, tanta devoção, e uma Bíblia que está ligada a avivamentos. Dizem que na língua inglesa, a King James tradicional tinha uma sonoridade em inglês tão estupenda que quando se lia de Deus tem que falar assim. Então Deus tem que falar deste modo, né? Ouvi-me, ó filhos meus, e coisas assim, né? Então, era muito interessante. E realmente nós utilizamos. E depois, para que as pessoas entendam, houve necessidade de estudos bíblicos, que as pessoas queriam entender mais, se aprofundar mais. E aí, pegando da Bíblia Shed,
dos apontamentos da Edmeia e de diversas fontes. Foi feito uma base assim, de estudo bíblico e agora se lê a Bíblia e se lê como se fosse a Bíblia e o comentário bíblico. O comentário, exatamente. Comentário. E como é que está sendo essa experiência? Eu imagino que as primeiras pessoas a se edificaram são vocês mesmos. Somos nós, exatamente. É muito interessante quando a pastora Luiziana, quando começou isso, né? Eu não tinha percebido que ela observou esse dom, vamos dizer assim, né? Como ela fala, você tem um dom, né? E isso foi lá em 8 de março, quando ela falou para mim, olha, a gente tem um texto aqui para ler para as mulheres, e eu fiquei pensando na sua voz, queria muito que você lesse, não pela voz, a voz de cantar, mas porque eu, de alguma forma... Dom para ser ouvido, é uma voz que é agradável ao ouvido. Ao ouvir. Aí ela disse, eu queria tanto que você lesse. Eu falei, tá bom. E aí eu li o texto no dia 8 de março, né? Então, logo no outro domingo, na outra semana, a gente parou em pandemia. E aí a pastora veio me convidar, depois de um tempo, né? A gente já estava fazendo esse trabalho, a igreja já começou a postar, né? Eles estão disponíveis no YouTube, inclusive, né? Para quem quiser. Sim. E aí a igreja começou esse trabalho, mas depois a pastora Luiziana, olha, eu estava pensando, né? Puxa, eu gosto tanto de ouvir você lê tão bem, seu dom. E aí foi aquele convite irresistível. Foi. A pastora Luiziana fez aquele convite irresistível e para a gente tem sido assim muito edificante, porque a gente precisa ler o texto, revisar o texto, ele pega todo o texto, trabalha com o texto, assim, a gente está lidando com a Bíblia todo o tempo. O tempo todo. Todo o tempo, né? Tanto com áudio quanto com estudo. Então, assim, é tremendo. E eu fiquei lembrando, logo no início, eu lembrei que quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de ler. E quando eu era pequena na escola, eu pedia à professora para ler. Então, eu acho que o Senhor já estava me treinando, porque o Senhor não chama a gente, né? Eu acho que o Senhor não chama a gente do nada. Eu não tenho curso de locução, não sou narradora, não sou profissional, como o pastor falou, né? Mas eu acho que desse período, né? Desde pequena, lendo, e aí eu acho que o Senhor estava me treinando desde garota para fazer esse trabalho. E a gente lidar muito com a palavra de Deus o tempo todo. E engraçado que eu gravo na King James e a gente lê. Depois, no dia seguinte, a gente faz o devocional junto com a igreja. Sim, a gente acompanha. A gente grava antes, mas no dia seguinte a gente faz o devocional junto com a igreja. A gente tem a nossa leitura, parte da nossa leitura bíblica que é acompanhada, né? A gente tem um plano de leitura e a gente está acompanhando o plano da igreja. Então, no dia seguinte, aí a gente fica lado a lado lendo e ele está na Russell Shedd. E aí a gente, às vezes, assim, como está esse versículo aí? Como está? A gente fica trocando ideias, impressões e aquilo que o Senhor tem falado. Tem sido. Então, assim, a gente tem lidado muito tempo com a Bíblia, com a palavra. Muito mais do que a gente estaria, provavelmente, se não fosse a pandemia. O interessante disso de ver várias versões é que te abre um pouco mais a compreensão. Assim como eu sempre digo, você fala espanhol, lê em espanhol,
por favor, leia a Bíblia em espanhol. Você fala inglês, lê inglês, leia a Bíblia em inglês. Você fala outra língua, lê em outra língua, leia a Bíblia em outra língua, porque isso também vai te edificar, vai te ajudar, né? Vai ser bênção na tua vida, não tenha nem dúvida. Você ouvir a palavra do Senhor, que é viva, que é santa, né? Que é palavra de Deus mesmo, vai edificar as nossas vidas. Agora, o interessante é que isso vira um trabalho de equipe, né? São vocês trabalhando em equipe, mas tem a Sandra que prepara os estudos, manda para vocês, e as pessoas vão se envolvendo. E aí você vê aquela coisa de corpo mesmo, aquela ordem de corpo. Trabalhando. Como? É uma equipe trabalhando. É uma equipe trabalhando. E para o Célio, como é que tem sido a experiência? Tem sido fantástica, porque já tinha o desejo, não sabia como, e foi extraordinário dentro de casa eu fazer, né, conseguir ter a oportunidade de fazer um trabalho para o Senhor. Então foi muito edificante e reforça aquele hábito da gente sempre estar ali com a palavra à frente, né? Sempre absorvendo, querendo dar o desejo de entender mais, absorver mais a palavra. Né? Esse contato direto, todos os dias, e isso é muito, muito bom, muito edificante. A gente fala assim de equipe, a gente falou da Sandra, tem a Lenira também, que manda material e tudo, né? Ou seja, fica um grupo trabalhando em prol da igreja. É claro, nem tudo nosso é completo, para dar até mesmo um ponto de partida. Tem tanta coisa boa, o manual bíblico Halley, né? O dicionário bíblico Davis, as bíblias de estudo, como foi citada, a do Russell Shedd, que falar de Russell Shedd, né? Que falar de Russell Shedd, uma bênção extraordinária que foi dentro da igreja, além do conhecimento, a vida, né? Um dos homens mais santos que eu conheci em minha vida, ou seja, um referencial, eu posso dizer assim. Verdade. Mas a gente está falando de tudo isso e a Gal chamou a atenção para uma coisa. Quando eu era criança, eu tenho a impressão que muitos talentos são despertados numa igreja viva, uma igreja assim, pujante, participante e tudo. Quantos talentos! Uma vez eu estive na Universidade Unirio, na parte de música, na faculdade de música, e a bancada ali que estava analisando as pessoas para entrarem na parte de canto, eles estavam analisando todas as pessoas, e eu conversando com uma das pessoas que era crente, que era a professora Nils Viana, que era da Igreja Presbiteriana de Copacabana, ela disse assim: Luiz, a maior parte das pessoas que vêm aqui ou tem origem, normalmente, judia ou evangélica. Porque onde é que você vai encontrar alguém que toque um violino? Ou um violoncelo, né? Ou toque esses instrumentos. Tanto que você vai na banda dos fuzileiros navais, você vai ver lá, é massificante, né? A quantidade de crente, por causa das bandas da Assembleia de Deus, né? Então, existem coisas dentro da igreja que parece que elas possibilitam
o despertar esses talentos todos, não seria assim? Sim, exatamente. Eu me lembro bem, pequena, na Igreja Batista Monte Oreb, onde eu fui criada, né? Da minha família, minha avó que levava, na verdade, a gente para a igreja. Onde eu tive os primeiros contatos com a igreja, foi lá, né? E foi lá onde eu me batizei. E a gente tinha as escolas bíblicas de férias, aquela coisa toda, e se formavam ali ensinos para crianças, música, teatro. Eu tive a oportunidade de fazer peças teatrais de Natal, aprender aquilo, aquele universo, sabe? E assim, eu não tinha a menor noção do que é teatro, o que é fazer peça, o que é encenar. E a igreja me proporcionou isso. É uma coisa linda, né? A igreja, o meu pai não, ele não é cristão, mas ele tem uma paixão por esse trabalho da igreja, porque ele fala assim, aonde a criança e o jovem pode ter de referência melhor, que não a sua família e a igreja. Exato. E a escola, ele tinha que citar a escola, meu pai foi professor, agora é aposentado. Então, assim, a família, a igreja e a escola. Então, assim, ele sempre incentivou a gente, glória a Deus por isso, né? Ele não ia, mas ele incentivava a gente, ele levava a gente, porque ele sabia que a gente estava tendo um aprendizado, né? E, assim, para mim foi tão importante isso, porque eu pude trazer essas coisas ao longo da minha vida para outras áreas da vida, porque parece que a gente aprende aquilo ali só com aquela finalidade. Não, você alcança outras áreas da sua vida, né? Porque quando você vai fazer, por exemplo, o teatro, você desperta para um trabalho que é despertado para... Por exemplo, interpretação hoje está sendo muito importante para mim na leitura bíblica. Lógico. E quando você coloca isso numa entonação na voz, há uma diferença. Você lê um versículo de uma forma normal e você lê respeitando a ideia que está passando aquele versículo. Então, assim, é muito importante. É sensacional. Esse trabalho, a igreja... faz um trabalho com as crianças que certamente será de extremo proveito, tanto na vida dela, da criança, da igreja, como da criança, como um todo, na vida secular também. Né? Desenvolvimento da escola, do trabalho, relacionamento. Né? Porque ela era até uma criança meio tímida, viu? Então, assim, não parece agora, mas eu agradeço todo o trabalho que foi feito também na igreja, de música, de tudo isso. E a Igreja Batista tem essa coisa, né, da música muito forte. As igrejas tradicionais... As igrejas históricas, elas têm uma formação, e a Deus seja glória, pela essa visão. As igrejas reformadas, muito ligada à educação de uma forma geral. Geral, exatamente. Há até uma análise, digamos, sociológica, não é feito pela igreja em si, mas feita por sociólogos mesmo, sobre educação e a igreja, de uma diferença da igreja católica para a igreja protestante. Porque a igreja católica, historicamente, isso não é uma crítica, todo o estudo dela, ela tinha o estudo básico e tinha o estudo que era para elite. Tanto que você pode ver os colégios católicos, como São Bento, Santo Inácio, são referência. Né? Há ordens católicas que se dedicaram completamente, né, a parte do estudo, de fazer escolas, ordens francesas que vieram para cá e fizeram esse
maravilhoso trabalho. Mas a visão reformada não era bem a elite, era o povo em si. Os luteranos, os calvinistas, os reformados, os metodistas, os congregacionais, os batistas. As escolas eram para que o povo inteiro, não era apenas uma elite, atendendo a todos, mas principalmente a uma elite, mas atendendo ao povo, erguendo o povo. Então, isso traz um efeito, parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. E a gente vê isso, né? Vê dentro da igreja uma verdadeira revolução, porque a pessoa, vamos dizer, num país como os países latino-americanos, que existem tanta gente inculta, eu não estou querendo denegrir a imagem da América Latina, mas existe gente inculta, iletrada, digamos assim, ou mesmo quantos nós conhecemos que foram alfabetizados na Bíblia. Depois, e tudo mais. Então, a pessoa, a primeira coisa que faz quando se converte, ganha uma Bíblia. Quando ganha uma Bíblia, começa a ler. Quando começa a ler, tem as dificuldades, que é uma linguagem um pouco mais rebuscada. Aí, compra um dicionário. E isso já vai mudando a pessoa. Eu acho que, se nós soubermos fazer, nós fazemos uma revolução através de tudo isso. Com certeza. E aí entra essa questão dos estudos, e a experiência, que eu não quero perder a oportunidade, a experiência que vocês estão tendo com estes estudos para os pequenos grupos, essas leituras que nós pedimos, inclusive, autorização, porque é um livro do Richard Foster, e nós pedimos autorização à editora para poder gravar e vincular, e eles nos deram, graças a Deus, essa autorização, e nós dissemos aí, depois nós vamos entregar a vocês de volta tudo que nós estamos fazendo. Aí pode virar um livro lido, né? Um livro lido. É o que está acontecendo conosco, é um livro lido. Um livro lido. E como está sendo essa experiência? Como está sendo essa experiência, então? É muito interessante. No meu caso, que eu tenho pouco tempo, né, como crente nessa caminhada, cada texto, ele reflete e me dá uma orientação em cada fase dessa caminhada. Né? Então, teve o da Noite Escura, teve dos 4 amores, né, que nós temos amar a Deus não só porque Ele é Deus, mas amar a Deus pelo amor de Deus. Então, todas as coisas que vêm trazendo para mim foi edificante, porque auxilia na nossa caminhada, principalmente quem está começando agora. Eu acho que foi fantástico. Está sendo fantástico. Está sendo fantástico, lindo, maravilhoso, desafiador, porque às vezes vêm os autores, porque a gente sempre entra com a parte da introdução ao autor. E às vezes o cara é um alemão, um francês, e a gente tem várias... o nome das universidades que precisam ser citadas. Essa é a parte engraçada. E aí eu fico, uau, como vai pronunciar? E aí o Google ajuda. Às vezes, o Google ajuda nessas horas. Ajuda, mas assim, eu já tive palavras em hebraico, por exemplo, que o Google não traduz. Não tem a pronúncia. É que existem, em língua estrangeira, às vezes você tem, como na nossa língua mesmo, você tem uma pronúncia, mais de uma pronúncia, né? Sim. Nós falamos banana,
É verdade. E nós temos isso. E quando são, então, de origem estrangeira mesmo, Xerox, e ainda há os regionalismos, né? O próprio carioca, por vezes, ele não diz mesmo, ou vai dizer mesmo ou mesmo. Daí uma coisa que você falou, pastor, que me trouxe à memória uma coisa interessante. Numa dessas gravações, eu não lembro agora se foi do texto do Grupo Ativo, mas acho que foi do estudo bíblico, eu fiquei receosa. Um tempo depois, engraçado, né? Como a gente começa a se amedrontar com uma coisa que a gente já está praticamente, não vou dizer dominando, mas já estava fazendo. Né? E aí eu parei e pensei assim, qual será? Porque assim, eu falo um carioquês fluente, né? O chivo. Bem chiado, né? É bem chiado. E aí, isso, em algum momento ali da minha caminhada, nesse período de trabalho, eu despertei para isso. E falei, qual será o nível de rejeição de ouvir por causa desse meu carioquês? Mas isso é algo que a gente não tem muito que se preocupar. Não, né? Mas imediatamente o Senhor falou comigo, pastor, que eu não me preocupasse com isso, porque isso não ia fazer diferença. Não era nesse ponto que eu não me preocupasse. Foi assim, praticamente imediato, o Senhor falou no meu coração. E assim, toda vez que eu vou narrar, toda vez que eu vou fazer o trabalho, toda vez que a gente vai começar a fazer o trabalho, a gente apresenta diante de Deus. A gente não faz de qualquer maneira. Lógico. Apresenta o trabalho, né? E aí eu estava lá fazendo e, de repente, eu pensei, uau, se acontecer isso, e o Senhor imediatamente comigo no coração, não seria um empecilho, isso não seria um obstáculo para o alcance que o Senhor queria, e vai ser um alcance grande. A gente pensa que não, mas a palavra, ela tem um alcance, porque as pessoas vão se expor de uma forma mais natural, né? A pessoa pode ir trabalhar, pôr um fone no ouvido e ir ouvindo. A gente, por exemplo, a gente tem vinculado bastante os estudos bíblicos, a leitura bíblica, porque isso é uma produção, digamos assim, mais doméstica, né? Quando são os pequenos grupos, fica mais para os pequenos grupos mesmo, porque é uma questão de... Você não pode ficar botando por aí material dos outros, né? Tem que respeitar, senão confunde. Parece que a gente que está produzindo, quem produziu o outro, tem os direitos, as honras e os próprios direitos econômicos que as pessoas têm. Às vezes as pessoas acham isso estranho, mas é uma questão da gente ser criterioso, cuidadoso, respeitoso. Respeitoso. Né? Esse trabalho esse trabalho do grupo, né? Dessas leituras, tem sido sensacionais. A gente está exposto à leitura antes de todo mundo, na verdade, assim, praticamente, né? Antes do grupo se encontrar. Bem, eu li primeiro. Não! Eu estou dizendo Mas assim, tenho certeza que eu li primeiro. Antes do grupo discutir, a gente está olhando, ele lê, ele vê, porque ele produz lá, faz edição. Há pouco tempo passou essa parte da edição para ele também, né? E eu fazendo a gravação. Então, assim, a gente já internalizou quando a gente lê de novo, né? Na verdade, tem que ler de novo, porque passa uma semana, a gente acaba esquecendo muito detalhe de quando a gente vai se reunir. Mas são textos riquíssimos, né? São muitos precursores da reforma, ou
doutores, até mesmo pais da igreja, né? Já é uma pesquisa que quem puder adquirir o livro, né, do Richard Foster, ele tem 3 livros, acho que em português, dessas meditações que é para a vida devocional, vida de consagração. É uma coisa maravilhosa a pessoa ter, porque realmente é um trabalho sério, é um trabalho pesquisador sério. É lindíssimo. Esse último, ele inclusive fez uma referência, pediu para as pessoas pesquisarem, né? Porque a gente falou sobre hábitos, a força do hábito, né? A entrega total. Quando Agostinho fala sobre a entrega total, não, a renúncia total, na verdade. Ele falou sobre a renúncia total, e aí ele fala sobre a experiência pessoal dele, né? Como ele tinha uma guerra interior da vontade, querendo uma coisa, e o chamado querendo que ele fizesse outra. E aí ele cita Paulo, né, naquele texto que ele cita Paulo, que aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Acho que é Romanos 7, 14. De 14 a 24. Enfim, ele cita a palavra, faz um paralelo com a vida dele. E aí, no final, na reflexão que o Richard Foster faz, ele dá uma dica para a pessoa, dá dicas para a pessoa mudar hábitos naquela semana, tentar mudar pelo menos um hábito e tal, e pesquisar a vida de alguns homens e mulheres de Deus, para ver que foram homens comuns, mas que fizeram coisas tremendas. Extraordinárias. Então, assim, você é ordinário, comum, mas pode ser extraordinário também. Naquilo que você faz, você pode impactar vidas. E aí a gente foi pesquisar, né? E aí eu fiquei maravilhada com a do Eliot. É Jim Eliot? É Jim? Acho que eu não lembro. Que era foi um missionário que foi para o Equador para tribos indígenas e acabou sendo morto. E mais tarde o filho dele foi para a mesma tribo, enfim. É uma história fantástica. Eu acho que é John Eliot. John Eliot? Eu acho que sim. E aí Elizabeth Fry, parece que foi uma mulher que viveu, acho que no século, não sei se foi século XVII ou XVIII, acho que por aí. Que mulher fantástica, mulher que casou, teve 11 filhos e foi para uma prisão feminina, visitar uma prisão feminina e olhou e falou para aquelas mulheres. Abriu a Bíblia, foi ler a Bíblia e as mulheres não se interessaram e ela disse, bom, vocês precisam pensar se é isso que vocês querem para a vida dos filhos de vocês, porque os filhos ficavam com elas dentro da prisão, que era um porão, ou se vocês querem mudar a realidade dos filhos de vocês. E aí ela meio que transformou, revolucionou a mente daquelas mulheres através da uma atitude e através da palavra. Ela começou a evangelizar e a mudar a situação daquelas detentas e dos filhos delas. E aquela mulher viajou a Europa. O destino daquelas famílias. O destino das famílias. O desejo primário dela foi visitar essas mulheres e evangelizar. Só que Deus fez uma transformação imensa com um desejo que ela tinha. Ela chegou a viajar vários países da Europa a pedido dos próprios governos para ensinar a administração em cadeias, porque ela tinha feito uma mudança absurda lá onde ela vivia. Então, assim, um desejo, uma vontade, e a palavra de Deus mudou a vida de um monte de gente. Assim, é muito sensacional. Então, isso aí veio no grupo ativo. Eu fui saber, através da leitura, através do trabalho feito com essas meditações, assim, sensacional. Não, e assim, tantos testemunhos maravilhosos, antigos e atuais, de pessoas
que não se renderam às circunstâncias, que não se renderam também às suas limitações, que não disseram o que eu posso fazer. Há uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz: tudo o que eu faço diante das necessidades que há é apenas uma gota de água no oceano. Mas se eu não fizer, que falta fará essa gota? Verdade. Sensacional. Que falta faz essa gotinha? Às vezes a pessoa fica pensando, mas é tão pouco, é tão insignificante, não é não? Claro que não. É muito importante. Nós estamos chegando agora ao final, né? Já? Já, uma hora já, quase uma hora. Então nós queremos animar a todos que nos ouviram e nos ouvirão, dizendo o seguinte: Deus quer te usar. Amém, verdade. Amém. Aprenda com o testemunho dos dois aí, especialmente com o sonho do Célio. Se você está sonhando, cuidado. Cuidado que Deus está querendo te falar, que Deus fala através de sonhos, através de visões, e acima de tudo, Deus fala através da sua palavra. Então, ouça a voz de Deus. Né? Amém. Eu quero agradecer a vocês, eu espero que logo, logo a gente já estamos na fase final da pintura, está ficando bonito, porque as paredes lá, acho que a cor se chama, se eu errar que o Paulo Sérgio me perdoe, Platinum, acho que é o nome da cor, vai ser a cor da parede e tudo, vai ficar um contraste bonito, vai ficar bem bonito, tem um cinza mais ao fundo e aí tem um platino nas paredes, vai ficar bem bonito mesmo. Bem Uau! Bonito. Tá bom? Estamos doidos para voltar e foi o que nos deixou assim, que a gente quer deixar, é que o Senhor nos usa da maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural e que a gente menos espera. Amém. Sobrenatural de Deus agindo. E isso é muito bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos deixar nosso abraço aqui a todos que nos ouviram hoje no Debate-Papo. E até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Lembrando que sexta-feira temos a Cadeira Cativa, nosso Debate-Papo com a missionária Edmeia Williams. Obrigado, Célio, obrigado, Gal, e até uma próxima vez. Obrigada, foi uma honra. Tchau, tchau. Um abração. Tchau.